A palavra de Deus, ela nos orienta em todos os sentidos. Então, não saia atrás de conhecimentos, de falatórios profanos, de coisas que os homens inventam. Quando você tiver alguma dúvida, quiser saber de alguma coisa, vá direto à palavra do Senhor. E sempre confere ali na Bíblia o que estão falando com vocês, para que vocês tenham certeza de que é realmente da vontade de Deus. Amém? Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, fala a respeito da vida exemplar cristã, os deveres dos casados. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra de Deus, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Eu acredito que aqui no nosso meio ainda tenhamos várias mulheres cujos maridos, respectivamente falando, ainda não se encontram na presença de Deus. E ali a palavra de Deus está nos orientando claramente o que devemos fazer. Nós temos que nos comportar como pessoas que seguem a Deus, que amam a Deus de verdade, para que eles, através de nós, do nosso comportamento, possam ver que as nossas atitudes mudaram e assim então ver em nós alguma coisa diferente. Porque muitas vezes a esposa não tem aquela paciência de esperar no Senhor. Ela quer trazer na marra, né? Ela quer ir lá e, tipo assim, vou amarrar ele com laço e trazer, né? E não funciona assim. Mas não funciona assim justamente porque, com o seu jeito meigo de agir, com as suas atitudes transformadas, ele vai ver a mudança e assim vai procurar também fazer o melhor. Aí você me fala, mas eu mudei e meu marido não muda. Você mudou de verdade? Você está agindo de fato como Deus quer que você haja? Então faça uma reflexão e procura se orientar dentro da palavra. Ser submissa, às vezes a pessoa pode até pensar, eu vou ser submissa e vou deixar meu marido fazer o que quiser. Não é assim. Você tem que ser submissa desde que não atrapalhe os mandamentos do Senhor, desde que não te afete, não afete a sua vida espiritual. Ser submissa no sentido de procurar fazer o melhor. Quando você se casou, você sabia que você se casou para cuidar do seu marido e ele cuidar de você. Porque se ele precisasse de uma empregada, ele contratava, certo? Mas você sabe que você tem as suas obrigações e tem que ser feitas com amor, tá bem? Não de qualquer forma, mas fazer como se estivesse fazendo para Deus, porque aí o marido só não vai se converter se não tiver jeito mesmo. Não é verdade? É assim que eu penso, tá? Então, no versículo 3 diz, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa a seus próprios maridos, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filha, praticando o bem e não temendo perturbação nenhuma. Nós nos tornamos filhos de Abraão, filhos de Sara. Eles são os nossos pais na fé.
Ela, sim, naquela época chamava-o de senhor, mesmo porque a mulher de um tempo para cá houve assim uma grande mudança. Não que você deva desrespeitar de forma alguma, mas você tem que ser submissa, sim, dentro da palavra de Deus, e não se preocupar apenas com seu exterior. Quando ali fala, não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado de cabelo, os enfeites, né, o adorno, as coisas que você coloca lá. Não é que você não tenha que se enfeitar, que você não tenha que se produzir. Aí o seu marido vai chegar em casa, você vai estar lá descabelada, cheirando a cebola e daí por diante. Não é isso, tá? Ali quer dizer que você não tem que se preocupar em demasia com isso, mas que o seu interior tem que estar totalmente voltado para Deus. Voltado para Deus para quê? Para que através da presença dele na sua vida você possa conquistar aquilo que é o mais importante, que é o estar bem com seu marido, é o estar bem ali em comunhão. Claro que se ele chegar em casa cansado do trabalho, se estiver lá, não tiver nem tomado um banho, estiver descabelada e não sei o que, lógico que ele não vai gostar. Você tem que esperar ele cheirosinha, arrumadinha, pentear o cabelo. Ai, bispo, eu não tenho nenhum brinco, eu não tenho nenhum cordão. Não é isso. É estar, né, preparada dentro das suas condições. Dentro das suas condições. Porque senão também você vai querer fazer dívida para comprar lá uma roupa bonita para esperar ele. Aí ele vai ficar bravo que o cartão de crédito estourou e vai brigar do mesmo jeito, não é mesmo? Então não seja o exterior o principal da sua vida, mas sim o interior, aquilo que toca o coração de Deus. Porque se você cuidar do seu interior, o seu exterior vai ter as coisas que necessita, porque não é assim que funciona? Pede, né? E Deus vai fazer. Procura em Deus a sua vitória e assim você vai receber. Qual o versículo que a gente parou, meu filho? 7 agora? Ixi, vocês pensaram que ia ficar livre, né, maridos? Qual o marido que está aqui hoje com a esposa? Veio fazer companhia. Ó, agora é para vocês, ó. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O marido tem que ter consideração pela mulher. Tem esposinha que cuida tão bem do marido que não precisa nem falar isso para o marido. Mas tem marido que ainda que a mulher faça o melhor, ele ainda consegue não ter consideração. Então, para os que não têm consideração, em nome de Jesus, vamos ter uma vida feliz e abençoada. Vamos cuidar bem, né, da esposinha, respectivamente falando, e vamos tratá-la com dignidade, porque é isso que agrada a Deus. E se a esposinha, ela fizer o melhor, o marido vai ter prazer de fazer o melhor também. Não pensa vocês que vocês estão livres, não. Porque se vocês não fizerem, vocês vão colher o que vocês plantaram. Se vocês plantarem lá as coisas boas, esperar o seu maridinho com a comidinha pronta, do jeitinho que ele gosta, de banhozinho tomado, cheirosinha, aí ele vai chegar e vai se agradar, entendeu? Agora, o marido que considera bem a esposa, ela também vai tomar esse cuidado. Ela vai querer te agradar. Porque a vida, gente, não é só isso aqui. A vida não são 70 anos, 80 anos, que hoje é a média, né, de vida do ser humano.
não são esses 70, 80, 90 anos que a gente vive. A vida é eterna, mas esses anos que nós vivemos aqui, nós temos que viver bem, viver em comunhão com Deus, para que Deus possa trabalhar na nossa vida e termos mais momentos felizes. Você não vai ser feliz 100% do seu tempo. Nisso aí, se alguém te falou, está te enganando. Vão haver os problemas, vão haver sim as dificuldades, mas se o casal estiver junto ali em união, ele vai conseguir vencer. O casal vai conseguir passar por aquele momento difícil junto, unido e ali em oração ao nosso Deus. Mas se você quiser dividir, uma casa dividida não vai prevalecer, ou vai? De forma alguma. Então, se você conseguir isso, os dois vão vencer sempre, para a glória do nome de Jesus. Amém? Qual é o próximo versículo, filho? 8. Põe lá. Eu estou lendo na tela, está melhor. A vida exemplar cristã e o amor fraternal. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Aqui já parte para relacionamento com o seu vizinho, com o seu amigo, com as pessoas que você convive. Você tem que procurar a paz, procurar viver em paz com todos, porque se você fizer assim, a paz vai retornar para você. Aí você fala, mas aquele fulano lá que mora do lado da minha casa é tão chato, é tão isso, é tão aquilo. Você tem que procurar olhar com bons olhos e empenhar. Ali não fala que você tem que só buscar a paz. Você tem que se empenhar para buscar e obter a paz com todos. E o que é isso? É às vezes passar por cima de algum obstáculo que esteja te atrapalhando a ter paz com certas pessoas. É evitar falar dolosamente, porque é muito fácil a pessoa chegar para outra quando ela está passando por um problema e querer falar coisas que vai ainda derrubá-la mais. Difícil encontrar gente com o amor de Deus no coração para te animar, para te dar assim uma força. Então você que conhece a palavra de Deus, tem essa obrigação. Você tem a obrigação de levar essa paz. E ainda que seja difícil, você tem que ter esse desejo no seu coração. É difícil? Às vezes é. Às vezes é sim, porque infelizmente no mundo nós temos pessoas que agem incorretamente, pessoas que agem com maldosamente, agem, traiçoeiramente. Mas se a gente fosse olhar para isso, a gente não ia, se dar bem com ninguém. E Jesus não ia ter morrido por nós. Se Ele, que é santo, que é puro, que é fiel, que é verdadeiro, foi capaz de dar a vida dele por nós, mesmo sem merecermos, a gente tem que buscar empenhar a nossa vida para fazer com que essa paz seja transmitida às outras pessoas. E quando não for fácil para você, peça a Deus que Ele te dá força e te ajude. E aí a humanidade vai ficar melhor. Amém? Amém, né? Vocês estão falando amém, né? Quero ver quando a sua vizinha for lá te xingar, se você vai se empenhar para ter a paz. Tem que se empenhar. Respira fundo.
conta até 10. Se não der até 10, conta até 100, tá? Que às vezes, né, é mais difícil. Aí, oh meu Deus, me abençoa, 1, 2, 3, 4, 5, se até 10 não for suficiente, conta até 100. Mas vence o mal, porque aí você vai vencer o mal com o bem. Agora, se você resolver ser igual a pessoa, não vai melhorar nunca. Então, se empenhe pela paz, tá bom? Próximo, meu filho, continua, por favor. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Então, se você praticar o bem, os olhos do Senhor vão repousar sobre a sua vida. O que é repousar, gente? O que é repousar? Repousar é descansar. Ele vai parar ali sobre você. E que coisa melhor do que os olhos do Senhor o tempo todo sobre você? Tem coisa melhor do que isso? Do que os olhos de Deus estarem ali sobre você? De que você saber que você está sob os cuidados de Deus, que Ele te ama, que Ele está te vendo e que Ele sabe tudo o que está acontecendo com você? Tem coisa melhor do que isso? Não tem, gente. Então, vamos buscar esse Deus tremendo e maravilhoso e nos preocupar com as coisas espirituais. Aí você me fala assim, mas é difícil falar isso quando tudo está bem, é tão fácil. Quando tudo está bem é fácil, mas quando a situação estiver difícil, pensa assim, os olhos de Deus estão me vendo. E se os olhos dele estão me vendo neste momento, se eu buscá-lo, ele vai me olhar e vai te olhar, ele já está te olhando, mas se os olhos dele estão sobre você, certamente você vai conseguir a vitória que você tanto deseja. Então não tem por que se preocupar. Você tem que buscar a Ele cada vez mais, estar na presença dEle e saber que Ele está cuidando de você. E se é Ele que está cuidando de você, você não precisa ter medo de nada e nem ficar assim com aquela preocupação excessiva. Porque muitas vezes a preocupação, ela acaba fazendo o mal vir sobre a gente. Porque aquilo que a gente teme, nos sobrevém. Então a gente tem que buscar fazer sempre o melhor para Deus. Porque aí nós vamos colher, sim, o melhor. Amém? Aí a pessoa me pergunta assim, mas bispa, o meu marido é incrédulo. O que eu faço? Ele não quer saber de Jesus, não quer saber de buscar a Deus. Lá em 1 Coríntios, mostra aí para mim, filha, no capítulo 7, eu marquei aqui no versículo 14. O marido incrédulo, ele é santificado pela esposa. Ah lá, ó. Vamos na Bíblia, né? Vamos conferir tudo lá, que é para vocês verem que é ordem de Deus. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros. Então, esse convívio aí é o relacionamento sexual, tá, gente? O convívio diário ali e também o convívio sexual. Você santifica o seu marido se ele for incrédulo e da mesma sorte o homem santifica a esposa se ela for incrédula. Ou seja, até nisso Deus faz assim aquela coisa que só Ele sabe fazer, né? A perfeição. Porque se o marido quer ficar e estar com a mulher, ela vai santificá-lo. Então você, mulher, que tem sofrido,
que tem até assim padecido porque o seu marido às vezes não quer chegar perto de você, ou você, marido, que tem sofrido porque a mulher não quer chegar perto de você, está com nojo, esse tipo de coisa, já saiba, claro que você não vai chegar e falar, né? Ah, você está com nojo de mim porque você está com um diabo. Aí que ele vai ficar brabo. Mas é a obra do mal para tentar afastá-lo de você, para você não santificá-lo, ou vice-versa, para você não santificá-la. Estão me entendendo? Que às vezes a pessoa não entende, né? Nossa, eu casei com ele, ele me amava tanto, dizia que morria por mim, e agora que eu estou buscando a Deus, ele se afastou de mim. Ele se afastou justamente por isso, porque o diabo conhece a Bíblia melhor do que muitos crentes por aí. Ele conhece de cor e salteado e até usou a própria palavra na tentação do Senhor Jesus, não foi? Quando ele disse, né, aquelas várias coisas, e entre elas, se tu és filho de Deus, atira daqui para baixo, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito que te guardem. Jesus sabia disso, certamente ele sabia, mas o diabo quis jogar Jesus contra o Pai. Então, às vezes, o marido ou a esposa não quer chegar perto porque sabe que no convívio ela vai santificá-lo ou ele vai santificá-la. Então, não deixa esse pensamento ruim penetrar na sua mente. Mas tenha isso, o meu Deus vai santificá-lo, o meu Deus vai santificá-la. E Deus vai fazer sim, tá bom? Lá em 1 Coríntios 7, do 1 ao 9, porque muita gente tem dúvida, por isso eu vou falar a esse respeito, que a mulher ou o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Isso aí era Paulo falando, porque Paulo conseguiu ficar sozinho. Ele não se casou, tá? Ali não era um mandamento de Deus, era uma opinião do apóstolo. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. O marido concede à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também de semelhante modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então não vos priveis uns aos outros, um ao outro é no singular, tá, gente? Salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Você que é casada, eu sei que tem muitas solteiras, muitos solteiros aqui, mas vão casar um dia, eu acho, né? Porque ninguém quer ficar solteira a vida toda. Paulo conseguiu, o apóstolo Paulo, né, que escreveu essa epístola, ele conseguiu e ficou. Mas ele mesmo orienta, se você não consegue, case-se. E o seu corpo passa a pertencer ao seu marido, e o do seu marido a você. Não quer dizer com isso que você vai brigar, que você vai maltratar. Por quê? Porque o corpo do seu marido é como se fosse o seu. Tornam os dois uma só carne. Então, do mesmo jeito que você gostaria que ele cuidasse de você, você tem que cuidar dele. Tratá-lo com carinho, com amor, porque o corpo dele te pertence, mas o seu também pertence a ele. Então, a dúvida às vezes é: o que eu posso fazer? Eu posso beijar o meu marido? Posso fazer isso, fazer aquilo? Bom, aí vai da consciência de cada um. Porque aquilo que a sua consciência não te condena, é o que você pode fazer. Então,
vai dos dois. E na questão de não vos privar, é porque você não pode falar assim, eu vou fazer jejum 7 dias direto e deixar o seu marido a ver navios ou a sua esposa. Estão entendendo, né? Não precisa eu explicar em detalhes. Mas aí vocês têm que fazer isso com o consentimento um do outro. Amor, hoje eu vou fazer um jejum. Hoje. Não são 7 dias ou um mês. Hoje eu vou fazer. Vamos fazer junto ou eu posso fazer, tudo bem? Bababá, bababá. Aí você faz a sua parte, né? E depois entra em jejum. Por quê? Porque se você não quer que venha outra fazer aquilo que era para você fazer, então você tem que fazer a sua parte. Amém? E da mesma forma o homem, assim como um tem que cuidar, a mulher tem que cuidar do marido, o marido tem que cuidar da mulher. E se precisar, se quiser fazer um jejum, que ambos possam estar em acordo, para não privar ao outro daquilo que é direito dele ou direito dela. Entenderam? Acho que vocês entenderam, né? Que vocês não são orelhinha, né? São bem espertas, né? E nós temos na palavra de Deus até esclarecimento para todas essas coisas. Então, quando você precisar ou tiver alguma dúvida, pergunte para quem sabe, para quem assim entende do assunto, e vai se orientando, mas tudo dentro da palavra de Deus. Agora eu só vou ler por último, tá? Para não ficar muito tarde. Lá no Salmo 8, meu filho, eu amo esse salmo, aliás, eu amo a Bíblia inteira. Mas no Salmo 8, a palavra de Deus diz o seguinte, que Deus, vamos lá, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vou parar de ler ali só rapidinho, porque eu quero uma pessoa aqui em cima, uma pessoa que esteja com muita fome, que não comeu ainda. Oxe, vocês não comem não, é? Vocês estão me enganando. Você não comeu, não? Como é seu nome? Rose? Rosa. Ai, a Rosa. Hoje é o dia Rosa. Vem aqui, Rosa. Então, sobe aqui. Deixa a Rosa passar aí. Pega lá pra mim, por favor, um salgadinho bem gostoso. Alguém, rapidinho, pra eu não... Vem só a Rosa. Só a Rosa. Não quero a margarida. Não quero o cravo. Fica quieta aí, galega. A Rosa, fica aqui, Rosa. É só para eu dar um exemplo, mas eu vou ler o salmo primeiro, tá? Vem aqui você, deixa eu ver. Vem, eu sei que tá muito animada. Vem, rápido. Vem aqui, bichinha. Só mais duas, vem você. Não, eu quero uma. Vocês são muito barulhentas, né? Misericórdia. Cadê a pastora Fátima? Tá por aí? Tá não, né? Eu. Já escolhi, agora chega, tá? Só essas 4 mesmo. Não era essa, não. Era aquela lá. Vem, mas você não vai fazer nada. Vai sentar lá. Cadê a outra? Vem, menina. Vem, se demorar muito eu vou chamar outra. Já acabou. Já acabou. Não, eu chamei você demorou também. Vai sentar lá, vai. Tem cadeira lá, vai lá. Você também pode sentar lá, amor, que ela veio no seu lugar aqui. Essa aqui, senta lá. Beijo pra você. Vai lá. Fica quietinha aqui. Quem é que está com muita fome? Você? Você está com muita fome. E você está com sede, filha? Troca aqui de lugar com ela. Pronto, fica aí. Traga aí. Alguém arrumou um salgadinho?
Isso aí não é muito gostoso, não, eu quero. Ainda vai fazer propaganda. Traz um salgadinho bom, gostoso, alguma coisa que dá vontade. Não tem nada? Deixa, não tô com... Assim, eu tô com pressa, mas nem tanta, né? Não, é um salgadinho, alguma coisa de comer, de morder. Isso ali parece isopor, né? Parece isopor, você morde assim, ó. Aí parece um isopor. Presta atenção, não foge não do assunto não. Já acabou, não vou chamar mais ninguém. Fica quieto. Olha a palavra. Põe lá, meu filho, no Salmo 8, que elas ficam tudo quietinha, vai. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obras de teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Que é o homem, para que dele te lembres? E o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, gente, apenas por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe pusestes. Gente, quem é a obra? Olha, deste-lhes, vocês estão lendo aí no telão, né? Deste-lhes domínio sobre as obras da tua mão. Qual é a obra da mão do Senhor? Quem é? O homem, nós, o homem no sentido geral, homem e mulher, nós somos obras da mão de Deus, da mão do Todo-Poderoso. Aí você fala assim, mas ele fez tudo com a palavra. Sim, foi com a palavra. Ele estendeu os céus como cortina. Ele falou, haja luz e houve luz. Haja noite, apareceram as estrelas, a lua, foi com a palavra. Mas ele teve o cuidado de fazer com as mãos, pelo fato de que ele não pode habitar, ele mesmo diz que ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ele não habita, gente, assim na casa da pessoa, ele está dentro da pessoa e ele teve o cuidado de nos fazer com as mãos dele. A glória dele enche a casa dele. Vocês viram a glória dele encher a casa dele? Quando vocês viram o paralítico andar, quando vocês viram os nódulos sumirem naquela mesma hora, é impossível dizer que Deus não estava agindo e está no nosso meio. Mas para habitar, Ele quer habitar dentro, no nosso coração. E por isso, Ele nos fez um pouquinho, por um pouco menor do que Ele, pelo amor dEle por nós. Por nos amar tanto, Ele nos fez só um pouquinho. Põe lá de novo, que eu amo esse pedacinho. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Mesmo Ele sendo tão poderoso, tão forte, mesmo Ele sendo tão grande, Ele quis nos fazer com as próprias mãos para poder habitar dentro do nosso coração. E para você ter a certeza de que quando você pedir a Ele qualquer coisa, Ele estará pronto a te ouvir e a te atender. Mas para isso, há necessidade de uma coisa, de você tomar atitude, de você se entregar a Ele de fato e de verdade. E você que ainda não tomou a decisão de estar totalmente nas mãos dele, ainda não se batizou,
que esse toque de Deus possa agir e entrar no seu coração, porque tem coisas que só você pode fazer. Só você pode fazer por si mesma. Por isso que eu chamei as meninas aqui e resolvi dar aqui o de comer. Oh, não aproveita da situação não, minha filha. Presta atenção na palavra. É você que está com fome, né? Você está com muita fome? Pronto, peraí. Fica quieta aí. Come aqui, minha filha. Come come esse aqui que é menorzinho. Vai. Mostra aqui ela comendo. Come. É você mesmo que vai comer. Não é ela que está com fome? Vai, come. Vai comendo. Pega mais um. Você come muito devagar. Acho que você não... Tinha que ter arrumado alguém que come rápido. Fica quieta aí, Fátima. Você não veio quando eu te chamei. Pega mais um. Você fica quieta aí. E você, qual das duas que está com sede? Você está com sede? Está com muita sede? Eu ouvi você falando ali embaixo. Eu estou com muita sede. Mas toma para você. Casal seu, você vai beber assim mesmo. Vai lá. Tá gostoso? Acabou de comer, minha filha? Vai, você é muito lerda para comer. Tá igual eu. Eu que como devagar assim, gente. Ai, Jesus. Eu que como lentamente assim. Vem aqui, pastora Keila, por favor, minha amada. Vem aqui, por favor. Entrevista ela ali para mim, vê se ela tá com fome ainda. Essa aqui. Você tá com muita fome ainda? Fome, mas vou pegar uma aqui, tá do meu lado. Tá com muita fome? Tá do meu lado aqui, eu tenho que pegar, tô com fome. Você tá com fome? Não. Não. Sim. Você tá com sede? Não, senhora, estou saciada. E você? Não dou mais. Gente, obrigada, querida. Gente, eu pergunto, fica quieta lá, Rosa. Oh, meu pai do céu. Eu espero que vocês entendam o exemplo. Presta atenção. Para matar a fome da Rosa, quem tem que comer? Como é seu nome, querida? Graça. A Graça que comeu no lugar da Rosa. Eu mandei a Graça comer pela Rosa. A Rosa ainda está com fome ou a Graça comeu e você ficou sem fome? Muita fome. Ela continua com fome. Sabe o que eu quis dizer com isso? Que tem coisa que só você pode fazer por você mesma. Eu podia dar outros exemplos, tá? Eu podia dar um exemplo de que você está com dor de barriga e tem que ir no banheiro. Mas aí é meio chato, eu não tenho um banheiro aqui no altar. Mas tem coisa, gente, que só você pode fazer por você mesma. Ela comeu, a Graça comeu pela Rosa, mas não saciou a fome da Rosa. Porque é a Rosa que tem que comer. Porque se ela está com fome, é ela que tem que comer para se sustentar. Toma, Rosa, tudo para tu, Rosa. A Rosa disse que estava com fome, né? Então, presta atenção. Para você ter Deus no seu coração, não adianta a Graça só buscar. A Rosa tem que buscar. Tem coisa, gente, que não adianta você querer esperar pelos outros. Ah, eu vou me converter se o meu marido se converter. Ah, eu vou me converter se minha mãe
se converter e se entregar a Deus. Pega isso para você, veja a necessidade que você tem de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Não espere que os outros façam as coisas que você tem que fazer, porque Deus nos fez por um pouco só menor do que Ele, para a gente ter a certeza de que quando a gente abrisse a boca, Ele pudesse nos atender. Mas não adianta a bispa acreditar por você apenas, você tem que acreditar, você tem que tomar atitude de fé e saber que Deus é grande, é poderoso e que Ele não só quer, mas Ele pode mudar a sua vida. Basta você acreditar, basta você lutar por isso. Não espere que o mundo mude com os outros pregando. Não espere que a humanidade se transforme com os outros apenas pregando. Mas você tem a obrigação de levar o amor de Deus que você recebeu a todas as pessoas que necessitam sentir este amor. E embora muitas vezes, como eu mesma costumo dizer, eu sou tímida, eu não gosto de fazer, você tem que deixar a sua vida na mão de Deus, para que Deus possa te usar, para que Deus possa agir através de você. MDA, Mulheres de Deus em Ação, ou HDA, Homens de Deus em Ação. Todos temos que estar em ação para o reino de Deus. Não importa a igreja, não importa a denominação, porque nenhum nome de igreja vai estar lá no reino dos céus. Lá não tem um cantinho para mundial, não tem um cantinho para assembleia, não tem um cantinho para Deus é amor, não tem um cantinho para nenhuma igreja especificadamente. Lá é o reino de Deus, é aonde cada um que fizer a sua parte, independente do que seja, vai estar presente. Deus nos deixou vários exemplos, então vamos fazer o que cabe a nós fazer, que é buscar a Deus de todo o coração, estar na presença dEle. E você que ainda não o aceitou, é até um pouco assim errada essa expressão, porque Ele é que tem que nos aceitar. Mas você que ainda não se batizou, tome essa atitude de fé. Você que ainda está brigada com seu marido, tome essa atitude de amor, de estar disposta, de se empenhar para buscar a paz. E você que está esposo, brigado com a sua esposa, tome também essa atitude. Você que ainda é solteira e que busca um homem de Deus, uma mulher de Deus para a sua vida, busca de coração, sem se preocupar, porque tem coisa que só você pode fazer por você mesma. Cadê a Rosa? Ô Rosa, eu acho que você não estava com muita fome não. A Rosa só comeu um salgadinho, gente. Ela está com vergonha, né? Agora você está saciando a sua fome? Vocês estão rindo, mas é muito sério. Ela não vai poder comer e matar a sua fome. Ela não vai poder beber a água e matar a sua sede. Entenda isso e aceite Jesus no seu coração. Busque a Ele que te fez com as mãos dEle. Você é obra das mãos de Deus e você tem que mostrar isso ao mundo. Ele te mostrou a presença dEle e você não pode deixar isso escondido lá guardado com você. Você tem que levar o amor dEle, a paz que só Ele pode dar a todas as pessoas. Mesmo que o seu vizinho seja encrenqueiro, fale do amor de Deus. Mesmo que seu marido não queira
buscar a Deus, fale, mostre o amor de Deus, e assim a gente vai ganhar o mundo para Jesus, porque só se a gente se unir, se nós que somos cristãos, que conhecemos o amor de Deus, levarmos a paz, transmitirmos a paz e o amor dele, independente, eu disse, de placa ou de denominação, mesmo aqueles que têm outra religião. Tem muitos, gente, os católicos têm um amor muito grande de fazer as coisas para as pessoas, os espíritas. Eu não quero aqui falar de uma denominação ou de uma religião. Quero falar do amor de Deus, que excede todas as coisas e que é infinitamente grande e que nos alcançou. Então vamos passar isso adiante, tá bom? MDA, Mulheres de Deus em Ação. HDA, Homens de Deus em Ação. Que o homem de Deus, mulher de Deus tem que estar em ação, levando a palavra de Deus, levando o amor de Deus, porque só mesmo com o amor que a paz vai ser transmitida a toda a humanidade. Não adianta a gente querer procurar um plano bom na política ou isso ou aquilo. É lógico que os nossos governantes, se governarem bem, vai haver uma melhora. Mas melhora de verdade é só com a palavra de Deus. Amém?